Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Bom dia, estamos no ar com mais um Stories na TV. Eu, Mariana Duol, vai lá no meu Instagram, @MarianaDuol e segue. Estou aqui na TV Metrópole, sabe com quem? Dr. João Catebe. Gente, ele é especialista em otorrinolaringologia e veio falar aqui sobre vários assuntos relacionados a nariz, garganta, ouvido, que é tudo relacionado, não é, doutor João? Tudo relacionado. Seja bem-vindo ao nosso programa, está aqui no Stories na TV. E aí, seja bem-vindo e eu quero que você fale para o pessoal de casa, primeiramente, né? O que você vai abordar hoje aqui com a gente. Bom, dizer que é um prazer muito grande estar aqui com você, desfrutando aqui desse seu programa, tentando contribuir de alguma forma, para que a gente possa ajudar essa multidão de gente que lhe acompanha. Bom, você já me apresentou, meu nome é João Catebe Melo, sou otorrino, adoro o que eu faço com o maior prazer, aliás, estou aqui também com o maior prazer do mundo e vamos falar algumas dúvidas sobre a otorrinolaringologia, que é uma área extremamente vasta dentro da medicina. Você tem coisas do dia a dia, as rinites alérgicas principalmente, quadros de alterações auditivas, enfim. O que o seu público precisar, vou tentar ajudá-los de alguma forma. E é um prazer grande estar aqui. Seja bem-vindo novamente. E foi um dos temas que mais pediram os nossos internautas, que foi falando sobre rinite alérgica. Doutor João, primeiramente, quantos anos já de especialidade o senhor tem? Que já trabalha só nessa área? Então, eu fiz faculdade aqui na Federal daqui, né, no estado do Ceará mesmo, e fui fazer a residência em São Paulo. Aí lá eu morei 4 anos. E inclusive lá conheci minha mulher, lá São Paulo mudou minha vida, né? E optei por retornar, porque minha família já era daqui. Então faz faz uns 30 anos que a gente faz essa parte de otorrino, né? E a sua esposa também é otorrina? Não, minha esposa ela é de São Paulo, mas ela tem loja de roupa feminina. Olha! Ela não mexe com essa parte de medicina. Quero saber o contato para a gente trazer também ela aqui no nosso programa, que é do programa da Amandinha, que a Amandinha é só sobre moda, doutor João. Coisa boa, ótimo, ela vai adorar. É, sim. E aí, voltando ao nosso assunto, rinite alérgica. O que normalmente o pessoal pergunta o que é rinite alérgica? Bom, primeiro a gente tem que fazer uma contextualização para ficar bem claro, né? Rinite alérgica é uma sensibilidade que as pessoas têm, né, que desenvolvem e pode nascer com um processo alérgico e piorar durante o decorrer da vida. Mas é importante a gente saber que a alergia é uma doença como um todo, com várias manifestações. Então você tem alergia de pele, você tem alergia de parte pulmonar, de asma, você tem a alergia da rinite alérgica, ou seja, é a manifestação alérgica nessa parte nasal e que pega tanto a parte cílio da face, a manifestação maior na parte nasal, mas você tem na parte da orofaringe, uma série de coisas. Então a rinite alérgica são as manifestações dos quadros alérgicos na parte do nariz. É um tipo de inflamação, né? Tudo que termina em it vem de inflamação. Exato, é um processo inflamatório, só que a causa é alérgica, não é bacteriana, não é viral, é uma causa alérgica, né? A gente sabe que são as predisposições, as pessoas nascem com a capacidade de vir desenvolver um processo alérgico. Então pode ser genético também? É muito comum você ter, quando o paciente tem rinite alérgica, é muito comum você ter familiares também com algum processo alérgico, seja com rinite alérgica também, seja com problema de pele, enfim, qualquer coisa que envolva a parte alérgica, é bem comum a característica familiar você vir a desenvolver esse processo. Então,
Lá no consultório é muito, quando o paciente chega lá, a gente pergunta sobre o histórico da família e é extremamente comum dizer, meu pai tem a mesma coisa, eu puxei isso da minha mãe, meu tio tem uma asma importante. Então tem um componente alérgico nesse processo. Pode-se, por exemplo, a pessoa desenvolver ao longo da vida a rinite alérgica? Porque existe rinite alérgica e a não alérgica ou é tudo uma só? Existe as rinites. Você tem rinite alérgica, existe as rinites infecciosas, rinites virais, diversos tipos de rinites. Essa rinite que nós estamos falando, que a maioria das pessoas são acometidas, que aliás faz uma confusão muito grande com sinusite. Na verdade, para o leigo, qualquer obstrução, qualquer nariz entupido, qualquer desconforto na face entra como sinusite. E boa parte das vezes, às vezes se trata na verdade de rinite alérgica. Então, voltando aqui à sua pergunta, você tem vários tipos de rinite. Entre elas, a rinite alérgica. E dentro da rinite alérgica, tem uma classificação que subdivide, que talvez aqui não seja o momento para a gente falar, mas existem subdivisões dentro dessa rinite alérgica. Eu não sabia disso, viu? Para mim, rinite alérgica era só era tudo uma só. E é engraçado, por exemplo, pode ser que aconteça, eu vou dar um exemplo meu. Eu sou muito alérgica, né? O meu filho, ele praticamente não dá um espirro. O pai dele também é alérgico. Porque não é genético? Pode ser genético. Como que pode a criança já ter 2 anos e meio e não dar um espirro? É assim, a alergia, ela pode vir a se manifestar em qualquer momento da vida, né? Tem um trabalho interessante que relaciona, assim, se os pais não têm rinite alérgica, a chance é muito pequena. Você pode herdar de um tio, um avô, alguma coisa nesse sentido. Se o pai tem rinite alérgica, a porcentagem é X. Mas aí chega o interessante. Se a mãe tem rinite alérgica, a chance da criança vir com alergia é maior que se fosse o pai. Mas por quê? Interessante, né? Não se sabe. São estudos mostrando que na rinite alérgica, a mãe, se tiver de optar o mais forte, em geral é a mãe. Agora, voltando aqui à sua pergunta, essa criança... será por conta do XX? Provavelmente, Talvez. A gente não sabe ainda exatamente isso aí, né? Pode ser, né? Mas o fato é o seguinte, a criança ela pode vir a se manifestar, não necessariamente a pessoa que tem alergia se manifesta logo no início da vida. Ela pode se vir manifestar nas diversas etapas, principalmente se você tem o estopim, se você tem o gatilho, né? Muitas vezes, por exemplo, às vezes você pode nascer com a capacidade de vir a desenvolver alergia ao pelo de gato que mora no Himalaia. Só que ninguém nunca vai ter esse contato. Então você vai se precaver. Existe mesmo isso? Não, existe uma sensibilidade a determinadas coisas, né? Você vai encontrar alérgico que diz assim, quando eu entro em contato com poeira é horrível. O outro diz, não, para mim é fumaça de cigarro, e assim vai, né? Então cada pessoa cada alérgico tem suas características e que elas, daí o ideal é você caracterizar, existem os testes alérgicos para você tentar saber a que sua predisposição maior. E aí, partindo daí, você já entra nas vacinas. Se você consegue diagnosticar exatamente qual é o seu problema e se é possível fazer uma vacina daquilo, aí você já entra na área da prevenção. Olha aí, gente, que bacana. E eu sempre trazendo profissionais aqui que são excelentes. Mais um parêntese. Eu estava com 4 meses com a sinusite crônica e quem está me tratando aqui é o Dr. João Caté. Não, doutor João? Isso aí. Estou fazendo tudo bem direitinho. Estou fazendo tudo bem direitinho. Se Deus quiser, vai dar certo. Gente, queria falar também, a questão da florada, que dizem assim, muitas pessoas falam, principalmente quem é do interior, a florada do caju, a florada, sei lá, dessas plantas que diz que aumenta quem tem rinite alérgica. Isso influencia mesmo? Tem otorrino que diz que sim, tem otorrino que diz que não. O senhor é de qual? Então, você falou bem, né? Existe uma tradição que na época da floração do caju piora todos os tipos de alergia, não só a rinite, com asma. Eu moro próximo de um local que tem cajueiro e que na época da floração
eu noto que a minha alergia piora. Você falou certo, existem algumas pessoas que observam isso aí e são fiéis a essa tradição, essa observação de milhares de anos. E existe agora uma nova versão que acha que não, que na verdade o que influencia é a época dos ventos. A época da floração do caju é uma época que tem muito vento aqui na nossa região. Então, mais importante do que isso seria a época que os ventos estão muito fortes, e essa época é que pioraria as diversas alergias. Seria porque, assim, pensando assim, o vento levaria mais rapidamente essas partículas do pólen? Pode ser também, exatamente, né? A ideia é essa aí. O vento, ele joga, ele faz a circulação, não só de partículas, de poeira, de uma série de coisas. Então, quando o vento está muito intenso, um local que tem uma construção, por exemplo, as pessoas vão piorar, né? E uma construção, num local, na sua casa, vizinho está tendo uma reforma, uma construção, aquela poeira de construção, por causa do vento, vai ser levado mais facilmente à sua residência, ou enfim. E isso é que daria, isso aí que se justificaria a piora do quadro nessa época. Mas não tem cura, ou tem cura a rinite? Eu diria que a rinite alérgica tem controle. Como é uma coisa de DNA, você tem um controle. Agora tem um belo controle. Agora a pessoa sempre vai ter essa capacidade de vir a desenvolver alergia. Por exemplo, uma pessoa que tem um quadro alérgico e que fez um tratamento com medicação, com médico, com vacina, seja lá o que for, essa pessoa vai ficar controlada e os sintomas não vão existir. Porém, em ela tendo um filho, essa capacidade da criança nascer com alergia, ela é passada, porque aí entra a parte genética, entra o DNA, entra uma série de outras coisas. Então, a alergia, ela tem um controle e o paciente pode viver bem, desde que esteja controlada e sabendo que existe essa capacidade mais fácil que as outras pessoas e vir desenvolver um processo alérgico. O tratamento normalmente é tido como só medicamentoso, uso tópico, tem cirurgia, não tem? O tratamento, ele é medicamentoso, vai também de cuidados gerais, talvez uma coisa assim importante são os cuidados gerais, né? Os cuidados gerais que eu falo em relação à limpeza do ambiente, a deixar sempre o ambiente mais seco. Então, o local, o ambiente é bem interessante. A parte medicamentosa também, hoje você conta com medicações que têm uma qualidade muito boa, né? Por exemplo, antes os antialérgicos antigos, eles são excelentes, né? Mas só que eles tinham efeitos colaterais muito frequentes. Eu lembro que diziam muito que engordava e que dava sono. Sonolência e aumento de peso era o mais comum. Então, como em geral você tem que os tratamentos são mais prolongados, o paciente até melhorava da alergia, até ficava sem espirrar, coçar nariz, essas coisas nós vamos falar logo em seguida dos sinais e sintomas, mas eles ficavam controlados. Em compensação, eles ganhavam muito peso e tinha uma sonolência que às vezes não dava para continuar, você tinha que parar o tratamento por causa do efeito colateral da medicação. As mulheres, os homens e mulheres, principalmente as mulheres, já ficavam temerosas de usar a medicação. E hoje você tem medicações de excelente qualidade, que você tem efeitos colaterais bem menores, quase nulos. E você tem também o tratamento cirúrgico, e no caso, são muitas vezes das complicações dos quadros alérgicos, né? Pacientes que têm um nariz entupido intenso, você faz as cirurgias para reduzir, para melhorar o processo respiratório. Você tem, enfim, tem processos da rinites alérgicas de um determinado tempo que você acaba predispondo ou contribuindo também para esse paciente também ter sinusites. E, enfim, então a cirurgia ela ela trata as complicações do quadro de rinite alérgica. Então, para ficar bem claro, se a pessoa tem rinite alérgica, eu vou me operar porque eu tenho rinite alérgica. Vai tratar a causa. Ela vai tratar as complicações, assim, os efeitos que adviram do processo alérgico. Entendi. É bem interessante. E uma delas é a turbinectomia, né? Exato. Que você faz também? A cirurgia, dentro do nariz da gente, você tem o septo, que é esse osso no meio,
É bom porque você está falando bem didaticamente, que é exatamente para vocês que estão aí de casa entenderem, né, gente? Pode então falar, vamos lá, doutor bem simples e didático. Você tem o osso no nariz, na verdade é osso e cartilagem, mas que divide o nariz em duas partes. E dentro do nariz você tem chamamos cornetos, ou tem gente que chama muito também cartucho. Né? Era então, mais antigamente, né, pessoal? O corneto, se você olhar assim, você vê aquela bolinha dentro do nariz, ali é o corneto inferior. Você tem o inferior, o médio e o superior que fica na parte de cima. Quem obstrui, quem incomoda mesmo é o inferior. Então imagina aqui, no meu caso aqui, meu septo, que dividindo o nariz ao meio, do lado esquerdo você tem o corneto. Quando ele incha, quando ele aumenta, ele quase que encosta no septo e não tem espaço para o ar passar. A turbinectomia seria a redução, a retirada, mais propriamente a redução do corneto, para que haja um espaço para que o ar possa passar. Quando você respirar, o ar passa com maior facilidade. Basicamente é isso aí. Só que normalmente não tira todo, né? Só tira uma parte. Até um tempo atrás a gente tirava bastante, hoje nós somos mais, não tira tanto. Você pode reduz voltar, o né, corneto. também? O voltar é outra coisa importante. Me perguntam muito se operando volta o corneto. Na verdade, o que acontece é que se você não trata a parte alérgica, ou por outra, o corneto ele cresceu por estímulo da alergia. Então o tratamento correto é você faz a cirurgia e trata a alergia, porque a cirurgia, lembrando que a cirurgia não é para curar a alergia. A cirurgia é para melhorar um efeito que a rinite alérgica que ocorreu na rinite alérgica, que foi o aumento, a hipertrofia desse corneto. Então você reduz o corneto para que a pessoa tenha uma qualidade respiratória melhor, porque a maioria das vezes, Marina, o que incomoda muito o paciente é o nariz entupido. E aí a pessoa usa aqueles Neossoro. É outra coisa que a gente precisa falar depois, importante. Pois pode até falar logo, para não perder o assunto, porque isso é importante. E uma das perguntas tem até aqui, que eu vou falar depois. Só complementando depois. Então, você faz a cirurgia e também tem que tratar a alergia, né? Porque senão o corneto volta, o estímulo continua. O que acontece é que você, como em geral o nariz entupido é uma das maiores queixas do paciente, é uma das que mais incomoda, a partir do momento que ele está respirando bem, ele admite a coceira no nariz, ele admite os espirros de manhã cedo e é uma coisa que não incomoda tanto a ele. Bom, pegando aqui o gancho que você já deu aqui para a gente sobre a parte das gotinhas nasais, né? Existe um quadro que a gente chama de rinite, outro tipo de rinite. Existe um quadro que a gente chama de rinite medicamentosa, que na verdade é a dependência física e psicológica das gotinhas. O que é que acontece? Física por quê? Porque aquilo lá, quando você põe as gotinhas, o corneto, aquela estrutura que eu falei para vocês, ele murcha. Então se ele reduz, cria o espaço para que a pessoa possa respirar. Mas aquilo é uma mola, você vai colocando, ela reduz a primeira vez, volta em seguida, você usa novamente, fica nesse vai e volta. Chega um momento... Quase um efeito sanfona. Quase um efeito sanfona. Chega um momento que ela melhora, mas não melhora tanto quanto melhora antigamente. Então, em vez de você demorar 12 horas, você demora 10 horas, aí você vai usando e cada vez mais esse efeito vai reduzindo. Isso é a dependência física. Psicológica, que a pessoa fica numa dependência tão grande que chega um momento que você tem a gotinha no bolso, na bolsa, no carro. Conheço pessoas várias desse jeito, várias. Então, assim, a pessoa se sente insegura em não estar com a sua gotinha aqui no bolso. E essa dependência psicológica, às vezes, é até pior do que a física. Né? Que a pessoa se sente dependente mesmo das gotinhas. Já fizeram algum tipo de estudo dessa droga que tem na medicação em relação à questão de ser, como é que eu posso falar, de você usar o tempo todo, de querer usar como se fosse uma droga mesmo? Não é bem assim, não. A dependência é física mesmo. Né? Não que a pessoa, o vício é psicológico, mas no sentido de você fica inseguro se você não tiver a gotinha do lado. Mas ela não é bem assim, não tem um opioide, não é nada nesse sentido, não. É porque você fica, às vezes você tendo um soro ali próximo de você, é muito comum o paciente, às vezes, começar
isso por conta própria mesmo, para fazer desmame, né? Ele substitui metade do frasco por soro fisiológico. Mas só o fato de ele ter a gotinha para colocar ali, ele já se sente mais seguro, ele acha que o nariz já não vai obstruir tanto. Chega muita gente no consultório assim para você? Extremamente comum. O uso da gotinha nasal. Bom, só um detalhe: não é que você não possa usar gotas, hein? Às vezes você precisa usar, existe processo infeccioso. Porque às vezes nem gripe. dá para respirar mesmo e a pessoa fica agoniada. Eu já passei por isso. Exato, existe processo infeccioso de gripe que você precisa, que vai ajudar, mas você tem um limite de tempo para usar. Até 3, 4, 5 dias não tem problema nenhum, até ajuda no quadro infeccioso. Mas você tem que ter cuidado de não prolongar esse processo, que aí você entra numa situação de querer ficar usando toda hora, aí não é legal. É verdade. Eu conheço muita gente que só anda nos cantos, igual como você falou, com essas gotinhas nos bolsos. Teve até uma época, com certeza o senhor vai lembrar, que estava assim, bem falada essa questão das gotinhas, dizendo que dava problema no coração. Isso realmente condiz ou não? As gotinhas, como eu falei para vocês, ela murcha o corneto. Então a gente chama que são substâncias que têm vasoconstricção, ou seja, ela reduz o vaso e então, portanto, ele reduz também o corneto. Lembrar que, por exemplo, o paciente que é hipertenso, né, a partir do momento que você reduz, então quando você bota a gotinha, ele reduz não só no nariz, ele tem um efeito sistêmico. Então, se você reduz o vaso, você aumenta a pressão. Pacientes hipertensos, aqueles pacientes que têm controle, que precisam fazer o controle da pressão, têm pressão alta e por isso fazem controle da pressão, os hipertensos, eles têm que ter muito cuidado com relação ao uso dessas gotinhas. Porque pode ser um fator que predisponha a um pico hipertensivo ou aumento de pressão com o uso da gotinha. Não só isso, viu? Tem alguns outros efeitos colaterais que é bom a gente mesmo evitar. Sendo local, um produto que você está usando que é local, ele vai ter ele tem um efeito sistêmico que a gente chama. Ele é absorvido pelo organismo. Às vezes dá um pouco de taquicardia, às vezes aumenta a pressão mesmo. Lembrar que o nosso organismo é um todo, hein? Se você usar medicações no nariz, seja lá onde for, ele é reabsorvido, pode ter repercussões no organismo como um todo. Doutor João, aí a questão dos sintomas. As pessoas com certeza em casa vão estar perguntando: eu quero saber se eu tenho rinite alérgica, se é rinite. Enfim, quais são os sintomas que eu vou estar sentindo para eu poder ir num especialista ver sobre esse meu problema? O que seria? Como eu falei para vocês, tem vários tipos de rinite alérgica, né? Mas pegando assim no geral, é o paciente bem clássico, viu? Mas é bem interessante no consultório, você depois de um determinado tempo, você acaba observando o padrão do paciente. Então aquele paciente que tem uma queixa de nariz entupido, que tem aquela coriza, aquela águazinha saindo pelo nariz, aquele paciente que tem aquela coceira, que chama de prurido, né, intenso, isso acontecendo principalmente pela manhã. Aquele paciente que diz assim: quando eu chego de manhã, quando eu acordo, eu já acordo meio que gripado, já acordo espirrando, coçando o nariz, coriza. Esse é um paciente que tem todas as características de um processo alérgico. E tem várias coisas interessantes, né? Assim, com o decorrer do tempo, a gente vai observando os pacientes. Por exemplo, paciente que chega e diz assim: doutor, meu nariz de manhã cedo ele entope, tem uma coriza, e ele vai falando, coçando o nariz. Então, de repente, é interessante. Já é psicológico, né? Não, é interessante, olha, porque normalmente você coça o nariz assim. O alérgico, ele não se satisfaz, ele esfrega o nariz. E é tão intenso isso que às vezes você consegue ver uma áreazinha, uma delimitação do nariz de tanto ele esfregar o nariz. Porque ele não coça assim, ele coça e satisfaz com essa intensidade de coceira no nariz. Você falou uma coisa, porque sempre tem algumas coisas. Aqui no meu programa é assim. Quando eu lembro de alguma coisa engraçada, eu não deixo passar, doutor João. Eu falo mesmo, a gente é bem assim, bem livre aqui, né? Eu lembrei de uma coisa agora, gente, vocês não têm noção, não. Foi você falando esse negócio do nariz. Eu tenho uma alergia
que quando eu como alguma coisa oleosa, eu não sei, mas assim, se colocar azeite, se colocar peixe, algo oleoso, eu começo a coçar o nariz e coça essa partezinha aqui, ó. Será que é psicológico? Não, deve, Ou será alergia? não, deve ter algum E coça muito, e coça muito. Eu passo um tempão coçando esse nariz. Aí eu fiquei agora me perguntando, porque veio isso na minha cabeça. E é chato, né? É muito chato. Fica vermelho. E eu coço com a unha, coço. Quando vai ver, tá ferido. De tanto coçar. Eu tenho certeza que alguém aí em casa já passou por isso que eu passei. E quem tiver passado vai mandar um oi pra mim e vai me falar, porque depois eu vou postar no meu Instagram pra vocês. Gente, outra coisa que que as pessoas perguntam muito. Asma, rinite alérgica. A rinite pode virar asma? Pode virar sinusite? É uma coisa que também perguntam muito. Pra você também deve perguntar, né, doutor João? É aquela história, né? O paciente alérgico, ele pode ter alergia de pele, pode ter asma, pode ter alergia. Asma, quando a gente fala asma, é uma alergia pulmonar, né? Repercussões pulmonares da parte alérgica. Mas pode ter também, aliás, uma coisa extremamente comum, coçar o olho, né? Um prurido ocular. E então é um paciente como um todo. O paciente, uma coisa muito interessante que você falou agora, bom, resumindo, quem tem asma pode ter rinite alérgica, porque faz parte, tudo é um processo igual, né? Tudo é uma base mais ou menos parecida, são doenças diferentes, mas com uma base parecida. E é muito interessante essa história da mistura da rinite com a sinusite. Como eu falei no início, as pessoas confundem muito e chamam toda nariz entupido e dor no rosto de sinusite. A sinusite é um processo, só para contextualizar, no nosso rosto, nós temos umas cavidades. Essas cavidades são ocas e elas são aeradas, ou seja, só tem ar dentro dela, é para ter ser só mucosa bem fina e ar. Quando você tem um processo infeccioso, uma gripe, ou seja lá o que for, que obstrui o nariz, que tem infecção, esse processo pode ir para os seios da face e pode levar a um quadro de sinusite, que aí que se traduz em geral, daí já vamos entrar em outro, tem vários tipos, mas no geral é aquela secreção amarelada, com cor, o paciente tem peso no rosto, isso aí é a sinusite mesmo. Lembrando que você tem os seios maxilares, tem vários seios da face, não só aqui, você tem maxilar, tem etimoidal, frontal, esfenoidal, e qualquer seio da face desse aí pode ser acometido com infecção, com secreção e tal.